Olá, sou o tio Cido e com você para mais uma historinha, para uma dica para os líderes do departamento infantil também. Na verdade, hoje eu vou narrar João capítulo 2, onde Jesus transforma a água em vinho. Vou usar um recurso visual que fascina as crianças e leva eles a aprender por vários sentidos, pela visão, pela audição, irão aprender também pelo tato, porque poderão tocar, e pelo paladar, porque poderão provar a água tornada vinho. Vamos lá? Lembrando que o importante sempre é trazer a criança para dentro da história, ou seja lá se for uma pregação, quem está te ouvindo, né? Levando elas a participar, a interagir, se não falando, mas pelo menos na mente, acompanhando, sendo atraída. E eu posso começar narrando esse milagre da seguinte maneira: crianças, Jesus realizou muitos milagres. Quem poderia citar um deles? E as crianças então irão interagir. Deu vista aos cegos, ressuscitou o morto, fez paralítico andar, e por aí afora eles trarão várias participações, com certeza. Aí você vai perguntar, sim, agora tem um que foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Você sabe qual é? Transformou a água em vinho. Observe, eu fiz a pergunta, dei uma pausa de 2, 3 segundos, você sabe qual é? E já respondi na sequência. Por quê? Porque eu não quero testar o conhecimento de ninguém. Eu não vou ficar, você sabe qual foi o primeiro milagre? Pastor, o senhor sabe? Pastora, a senhora sabe? Você sabe? Só eu que sei. Essa não deve ser a intenção jamais do professor. Quando nós queremos avaliar, tem outros métodos, inclusive eu vou passar a dica de um, agora abrindo um parênteses na historinha, para avaliação, para fixação, para testar o nível de atenção das crianças, para uma revisão. Eu gosto de usar em determinado momento a brincadeira da batata quente, já conheci, batata quente, né? E tem também a corrida da inteligência, em um outro momento eu explico para vocês, foi uma brincadeira que eu criei. Mas a batata quente já é por demais conhecida de todos nós. Só que ao invés de batata, que pode ser uma bolinha, alguma coisa de meia, eu uso um balão, uma bexiga. E dentro da bexiga tem um papelzinho, tá percebendo? Ó? Com as perguntas. Na verdade eu posso usar 4, 5 balões. Eu numero, esse daqui é o número 1. Então está aqui a primeira pergunta. Precisa se tomar cuidado, porque uma pergunta pode responder a outra. Então tem que estar no número certo, a primeira, a segunda e a terceira, assim por diante. Senão eu pergunto, por exemplo, quantos discípulos Jesus tinha? E aí depois eu faço uma outra pergunta, qual o nome de um dos discípulos de Jesus? Aí uma pergunta pode responder a outra, não ser legal. Então coloque o número por ordem certa, e aí você vai passar para as crianças, coloca lá, não dá para pôr todos, né? É importante chamar as crianças, nunca diga, quem quer vir à frente venha, porque vem uma criança com 2 aninhos, vem outro com 13, e aí fica difícil para fazer a maioria das brincadeiras. Então é importante que o líder escolha, você venha, porque todos eles vão pedir, outros não quererão vir, mas outros vão querer, e aí você vai se complicar. Então escolha você, quem vem, e coloca à frente de um balão, digamos, para 5 crianças. Alguns costumam ir batendo palma, batata quente, passando, e quando parou, na mão de quem estiver, ele vai estourar o balão e responder a pergunta que está dentro dela. Você pode também usar o serviço de som e interromper, pedir para o sonoplasta cortar o som. Eu toco uma gaitinha, às vezes eu levo a gaitinha, eu vou tocando ela e eu interrompo o som da gaita e deve parar com quem está. Isso é muito legal, as crianças amam, inclusive no começo você já deixa os balões lá na frente e já vão ficar tudo curiosos. O que será que esse balão, para que serve? O que é que vai fazer com ele? Tá legal? Ficou entendida? Vamos voltar então aí para o texto, João 2, o primeiro milagre que Jesus realizou foi, transformou a água em vinho. E aí você pode fazer toda uma dramatização
para narrar esse acontecimento. Jesus foi convidado para uma festa de casamento, e quando ele está naquela festa, você pode imaginar o ambiente alegre, a noiva toda linda, com aquele vestido branco, aquele véu enorme, o noivo meio desajeitado dentro de um terno, e as pessoas alegres, felizes. De repente chega a pessoa que estava organizando a festa e fala baixinho no ouvido do noivo: acabou o vinho. Que decepção, que tristeza. Seria como se fosse o refrigerante, a bebida em uma festa de hoje. Estava aquele clima alegre, muita gente, de repente acabou o que beber, acabou o que comer. Que chato seria, a festa estava apenas começando ainda. Aí você, repito, vai criar toda essa situação. Quando eu fiz essa apresentação na escola, a minha esposa tem um bazar, uma loja de roupa usada que nós usamos aqui na igreja para levantar fundo para a obra missionária, e tinha um vestidinho de noiva, de noivinha, que não vendia para ninguém, estava até um tanto amarelo. Então eu passei a usar ele nas encenações, um paletó xadrez que chama atenção, uma gravatona que quase relava no chão, e eu colocava em um dos meninos da escola, e aquele vestidinho de noiva em uma das meninas, ficava muito legal, chamava muita atenção para narrar esse acontecimento, né? E então você diz do que é o vinho, a alegria, aquilo que faltou melhor na festa. Quando conta para Jesus o que havia acontecido, Jesus: acabou o vinho. Eu tenho aqui já preparado, né, as vasilhas. É bom que você use uma vasilha de vidro. Eu improvisei aqui ou de plástico, né? Eu tenho 2 jarras de plástico para mim carregar para lá e para cá, é melhor. Mas eu usei aqui o copinho descartável, dá muito bem para utilizar ele também. Se for o número de crianças pequenas, dá para ver. Trouxeram, não tinha nada, estava vazio, acabou o vinho. Jesus falou: tudo bem, traga-me água então. E aí alguém vem com uma jarra com água, e na frente dos olhos da criança você vai colocar. E Jesus disse: coloque a água na vasilha, no lugar onde deve ser colocado o vinho. E de repente, à medida em que a água ia caindo, ia se transformando em vinho. Lógico, você já entendeu, já sabe o que aconteceu, né? Até por isso tem essa tarjazinha aqui no fundo que eu faço sempre, que é para esconder, né, o tangue ou um outro suco que deve estar dentro do copo. E as crianças vão ficar fascinadas quando ver isso acontecer. Aí você pode pedir para eles: quem quer experimentar, quem quer provar a água que tornou vinho? Muito bom, e obviamente eles irão gostar muito, irão curtir e irão aprender bastante. Parece que terminou a historinha, tá legal o suficiente, não é? É nada, coisíssima nenhuma. Toda história, toda narrativa, boa história, ela tem 4 partes. A primeira é a introdução, ela é bem pequena, às vezes em 1 minuto você faz a introdução. A segunda é a narrativa em si, o enredo, é o corpo, é o meio da pregação ou da história contada. Depois tem o clímax, que é o ponto alto da história. Por exemplo, Davi e Golias. Você pode dizer a introdução: olha, eu vou contar para vocês a história de um menino pequenino que enfrentou um gigante. Um detalhe: o menino tinha na mão como se fosse um estilingue, e o gigante tinha uma espada enorme. Já foi a introdução. Aí você vai narrar, e quando chegar no ponto alto da história, Davi derrotou Golias. Eu já disse no outro vídeo, né? Eu não coloco matou, cortou o pescoço, eu digo derrotou. Parece que fica melhor do que matou, menos violento. Esse é o ponto alto. E aí a aplicação. No caso da história de Davi, você pode falar tanto para as crianças como para os adultos: olha, ao longo da nossa vida, muitos gigantes surgem, muitas situações surgem. Vocês são crianças ainda, nem tem tanto problemas assim, mas vocês irão crescer e irão ter problemas de montão. Em toda e qualquer situação, o Senhor sempre estará com você, como esteve com Davi, desde que você escolha estar com ele. Percebe essa aplicação? Mas no caso do texto que nós estamos usando aqui, Jesus transforma a água em vinho, nós podemos dizer, aí já é uma aplicação teológica: crianças, na simbologia bíblica, o vinho lembra a alegria, ele está relacionado à festa.
E para aquele casal, logo no início do matrimônio, acabar o vinho significa que acabou a alegria. Imagina só um casal, uma família sem alegria. Quantos casamentos têm sido destruídos por falta da alegria? O marido já não tem prazer na esposa, a esposa não tem prazer no marido, começam a brigar, a se desentender e dali a pouco estão separando, é uma criança para lá, outro para cá, é tão triste, tão doído, tão ruim isso daí, mas Jesus veio para restaurar, para restabelecer, para devolver a alegria, para mudar as coisas no seu lar, na sua família. E no meu caso, eu conto às vezes alguns testemunhos verídicos de coisas que têm acontecido ao longo do meu ministério. Para quem não sabe, pela bondade do Senhor, eu sou pastor, e então narro testemunho de vidas e famílias mudadas e falo: Jesus é a nossa alegria, Jesus é o nosso vinho, Ele é a fonte da felicidade de toda e qualquer pessoa. Tá aí, espero ter contribuído com você, com essa narrativa, com essa historinha, com essas dicas. Lembrando, nós temos o nosso canal no YouTube, o canal da nossa igreja ADMPF, e no nosso canal, eu não tenho um particular ainda, temos sempre essas informações. Quero deixar o meu zap também, 19991617286. Se for o caso, com todo carinho, nós queremos estar com você. Na medida do possível, eu atendo igreja, atendo também solicitação para oferecer cursos para a liderança do departamento infantil. Gente, beijo bem grandão a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.